Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Jogo sob risco, CBF libera atletas com Covid para enfrentar o Flamengo. Domi muda defesa para buscar a primeira vitória no Brasileirão. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo sobre Flamengo. Já chega largando aquele like, se você quiser permanecer sempre por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho, você que tá no seu computador ou no seu notebook, ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo, você que está no seu smartphone ou tablet, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser também me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. Tudo começou ontem à tarde, quando a Confederação Brasileira de Futebol deveria liberar até as 3 da tarde o exame ao qual foram submetidos os jogadores indicados pelo Atlético Goianiense para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Só que a Confederação Brasileira de Futebol demorou para emitir o resultado, para encaminhar o resultado ao clube. E com isso, os jogadores estavam aguardando para realizar o último treinamento sob o comando do técnico Wagner Mancini, para definir a equipe que enfrenta o rubro-negro. Só que, como demorou a informação a chegar ao clube, os jogadores foram liberados para treinar. A Rádio Sagres informou, no final da tarde, que havia sido constatada a presença do novo coronavírus em 4 jogadores daqueles que estavam relacionados para a partida. E os 4 participaram da atividade, participaram do treinamento com os demais companheiros, o que gerou, inclusive, um clima de instabilidade muito grande. Muita gente até cogitando a possibilidade de que o jogo pudesse ser cancelado, a exemplo do que aconteceu na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, a partida com o Goiás, que teve testagem positiva e depois comprovada de 9 dos jogadores que foram inscritos para o confronto. Então, houve o parecer do presidente do Atlético Goianiense rechaçando essa possibilidade de pedir o adiamento da partida. Mas houve uma outra situação. O Atlético Goianiense entrou com um recurso na CBF para que os seus jogadores que foram constatados positivo para a Covid-19 pudessem entrar em campo e enfrentar o Flamengo. Algo que não havia acontecido na primeira rodada, quando jogadores do CSA, por exemplo, foram impedidos de entrar em campo. Ao todo foram 9 jogadores que testaram positivo e o CSA careceu de todos eles, a maioria inclusive considerada titular, embora houvesse vencido a partida diante do Guarani. O próprio Goiás teve o seu jogo cancelado justamente porque os 10 jogadores, depois 9 na contraprova, foram também impedidos de atuar e a partida foi adiada 15 minutos antes do seu início. Mas a CBF acatou o pedido do Atlético Goianiense. E estes jogadores, portanto, segundo a própria entidade máxima do futebol brasileiro, poderão entrar em campo normalmente e serem escalados pelo técnico Wagner Mancini, já que havia toda uma questão de instabilidade, até porque 5 jogadores já haviam testado positivo do Atlético Goianiense na semana passada, antes da abertura do Campeonato Brasileiro. Muito embora a partida entre Corinthians e Atlético Goianiense, marcada para a rodada de abertura, não tenha acontecido, porque o clube paulista estava na disputa do campeonato local, do campeonato regional, que perdeu, inclusive, para o Palmeiras, o Atlético Goianiense, que fará sua estreia nesta quarta-feira, diante do Flamengo. Mas esses 5 jogadores, teoricamente, já teriam que cumprir quarentena. A justificativa do Atlético Goianiense é que esses 4 jogadores, na verdade, já adquiriram a doença há algum tempo e não mostraria, vamos dizer assim, não teria sido constatada a presença do vírus, mas traços do novo coronavírus, traços do Covid-19 na corrente sanguínea.
Fato é que essa é uma situação que carece, inclusive, de exames mais detalhados para que se possa atestar esta circunstância. E existe todo um clima de instabilidade. Há um estudo na OMS que, de fato, corrobora que se pessoas que apresentam no sangue a presença do vírus há mais de 10 dias e não apresentaram qualquer tipo de sintoma, ou seja, estão assintomáticas, não são transmissoras da doença, embora possam eventualmente ser portadoras da doença. Fato é que isso não está no protocolo, nem naquele protocolo que foi revisado pela CBF na última segunda-feira, e nem é aquilo que é adotado pelo Flamengo. Mesmo os jogadores que foram, e funcionários do clube, 10 ao todo, que foram constatados positivo, mesmo sintomáticos ou não, todos eles cumpriram período de quarentena antes de retornarem às suas atividades. A concentração do Flamengo em um hotel em Goiânia, os jogadores estão um pouco apreensivos, até porque ainda não se sabe ao certo se é uma questão, vamos dizer assim, preto no branco, se é algo que pode ser atestado com 100% de certeza. Mas, pelo menos a princípio, pelo que disse a CBF, a partida está mantida entre Flamengo e Atlético Goianiense e os 4 jogadores que testaram positivo vão poder atuar. Até porque, já que houve toda uma miscelânea, eles treinaram junto com os demais jogadores e potencialmente poderia até transmitir a doença para os outros jogadores, se eles não pudessem atuar, todos os outros jogadores também não poderiam. E aí, iria adiar a partida? Ou então o Atlético Goianiense iria sofrer do WO, porque não poderia colocar ninguém em campo. Então há todo um clima de insegurança que envolve o Campeonato Brasileiro. Gravei um vídeo a respeito disso. Existe a possibilidade real do Brasileirão ser paralisado nas próximas rodadas, caso a CBF não faça um apanhado, uma coisa, vamos dizer assim, mais bem realizada no que diz respeito a todo o protocolo, não só sanitário de saúde, mas também de logística. Fica parecendo que foi tudo meio feito nas coxas, em cima da hora, para o campeonato começar o mais rápido possível e não foram tomados os cuidados suficientes. Para se ter uma ideia, o Flamengo toma mais cuidados, o protocolo do Flamengo é mais rigoroso do que o próprio protocolo que é conferido pela CBF e imposto aos demais 19 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, como a partida está garantida, o Flamengo fez toda a sua programação de preparação em voo fretado, seguiu do Rio de Janeiro para Goiânia, lembrando que o avião ele é separado, higienizado, a tripulação que faz parte do voo, ela é obrigada também a passar por testagem no exame PCR, de tudo isso para poder resguardar a saúde dos jogadores do Flamengo e também dos demais integrantes da delegação, ao todo 40 integrantes da delegação rubro-negra. E mais, não apenas os 23 jogadores, mas todos os membros da delegação, acima inclusive do que exige a CBF, passam por testagem periódica no rubro-negro. E o técnico Domenech Torrent, que fará alterações para essa partida. Ele que testou na zaga diária Gustavo Henrique no lugar de Léo Pereira, que foi muito criticado na derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro, na estreia do Flamengo no Brasileirão, Flamengo que defende o título da competição. Outra mudança programada será na lateral esquerda, já que Felipe Luiz, que recentemente foi afastado por conta de uma lesão muscular, uma pequena contratura na panturrilha, voltou a reclamar de incômodo durante a partida com o Galo e, desde então, está de sobreaviso. Tanto é que, ao invés de 23, 24 jogadores foram relacionados para a viagem à capital do estado de Goiás. O lateral esquerdo, Ramon, ele que, recém-saído das categorias de base do Flamengo, da categoria sub-20, já foi incorporado até de maneira definitiva no elenco de profissionais, o jogador foi chamado para fazer parte do grupo. São 3 laterais esquerdos que fazem parte, portanto, da relação que viajou para Goiânia. O Felipe Luiz, René e também o Ramon. Caso o Felipe Luiz não tenha condições, ele continue reclamando de dores e não possa ser escalado,
René já está de sobreaviso para ser titular, inclusive informação que eu trouxe nesta segunda-feira, quando da reapresentação dos jogadores, e Ramon, portanto, ficará no lugar do René, ocupará o lugar de René como suplente, no banco de reservas. Portanto, o time do Flamengo. Não devem ser realizadas outras alterações na equipe. Muita gente aí questionando, por exemplo, o William Arão, que Thiago Maia poderia entrar no time do Flamengo. É muito pouco provável que isto aconteça. Mas na zaga diária e na lateral esquerda poderão acontecer essas alterações para a partida de logo mais. O Flamengo, portanto, entrando em campo com o goleiro Diego Alves, Rafinha na lateral direita, a zaga diária com Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, e René ou Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio-campo, William Arão, Gerson e Arrascaeta. E no ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Portanto, este é o time do Flamengo, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2020. E você, o que você acha dessa equipe? Você acha que acertou o técnico Domi ou você faria alguma outra alteração? Que alteração você faria? E você está preocupado? Você acredita realmente que este estudo da Organização Mundial de Saúde, ele é válido, é aceitável? Flamengo pode entrar em campo tranquilo de que não terá seus jogadores contaminados? O Flamengo que segue rigidamente um protocolo bastante exigente que foi alinhavado pelos médicos do Flamengo, médico dos outros clubes do Rio e homologado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Imagina o Flamengo, que toma todos os cuidados do mundo, ser contaminado por outra equipe. Esse que é o grande problema. Afinal de contas, a CBF deveria cobrar de todas as equipes, de todos os clubes, o mesmo cuidado, o mesmo esmero com que o Flamengo cuida de seus jogadores e os protege, assim como os demais integrantes do departamento de futebol da pandemia do novo coronavírus. E você, o que você acha? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar ainda mais no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal, além de aumentar também ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver como contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui, esse botãozinho vermelho? Você que está acompanhando aqui no seu computador ou no seu notebook, ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do vídeo, você que está no seu smartphone ou tablet, então este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vai embora agora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.